Olá, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Ei, Dri, Ei, amiga, tudo bem? tudo bem? Vamos começar a nossa live, né, Dri? Esperar o pessoal entrar. 21. Tudo bem? E aí, gente, vai escrevendo aí pra gente, quem for entrando, dando um oi, quem que você é, como é que você chama. Gente, vou começando então. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos à nossa última live agora desse ano, né? Nós estamos em novembro, né? Natal está quase aí, então é a última live que a gente vai fazer. E eu queria começar me apresentando para vocês. Meu nome é Sandra, tá? Eu sou cardiologista infantil e eu sou uma das 3 médicas que fazem parte do CTM. O CTM é um centro que a gente montou, somos 2 cardiologistas pediátricas, eu e a Adri, que já está aqui com a gente, a Rô está aí também, e a Roberta, que é intensivista pediátrica. Então, a gente montou um grupo onde a gente promove cursos, né, para a gente ensinar o que a gente mais sabe, o que a gente mais faz nessa vida, que é sobre ecocardiograma, cardiologia e terapia intensiva. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Imitando a Adri aí, gente, coloca pra gente qual é a especialidade de vocês. Na nossa área de atuação é cardiologia infantil e terapia intensiva. Coloca pra gente saber qual que é o grupo de vocês, quais são as habilidades de vocês, para a gente poder interagir melhor. Qualquer resposta, qualquer pergunta que vocês quiserem, a gente está aqui às ordens, pode ir deixando aí no comentário, tá? Compartilha a nossa live também, compartilha com seu time, porque vai ser uma live muito legal, onde a gente vai falar de coisas que a gente curte muito, que a gente gosta, que a gente sabe fazer e quer só agregar valor na condução dos pacientes de vocês, tá bom? O grupo está crescendo aí, né, Dri? Tá, o pessoal tá aí, ó, já até botando de onde é. Ai, que boniteza, olha lá. Claro, a Clá lá, ó, de Ei, Maringá. Clá, boa! Tudo bem, né, gente? Aqui Muito nosso, bom, nosso time é sempre no diminutivo, né? não é? Meu marido fala que minha especialidade principal é colocar apelido nos outros, falar o nome do diminutivo. Clá, clá. Clá é Clarissa, tá, gente? A Giz está ali também, ao lado do PA do hospital. Bem-vindos, gente. Bom, o que eu queria falar para vocês? A gente já fez 2 lives, eu e a Adri fizemos 2, a Rô fez uma, né? E a gente tem conversado muito sobre ecocardiografia funcional, né? E por isso a gente preparou hoje um conteúdo que se refere a esse tema, né? Qual que é a utilidade, o uso da ecocardiografia funcional no dia a dia de quem faz, de quem mexe com o paciente crítico. Então, não é um uso exclusivo do intensivista, né? A gente sabe que todos os grupos paciente crítico ele existe em qualquer lugar, né? Quem trabalha com terapia intensiva vive isso todos os dias, emergencistas, intensivistas, quem trabalha com transporte vive isso todos os dias. Então a nossa ideia é essa, tá? É fazer vocês se familiarizarem um pouco com essa ideia da ecocardiografia funcional como um aliado na condução do seu paciente no dia a dia, tá? Então a ideia da live de hoje, o que a gente vai fazer na live de hoje? O que a gente planejou? Explicar, né, mais uma vez, que ecocardiografia funcional não é exclusiva para ecocardiografistas. Eu vou bater nessa tecla até o fim dos dias, porque eu acho que a gente perde muito quando a gente coloca isso na mão do cardiologista. O paciente perde, a condução perde, a unidade como um todo perde, né? Então a gente tem que tirar isso da cabeça da gente, tá? E a gente tentou dividir a ecocardiografia funcional em 7 passos principais, né, que vão desde a indicação do eco funcional até o que você vai fazer com aquele resultado, para a gente tentar clarear um pouco, né, essa ideia de que o eco não é coisa que é para todo mundo, né? Essa ideia tem que sair no final, tá?
No final da nossa live, a gente vai abrir a nossa última turma desse ano, né? Que vai ser um curso diferente que a gente planejou. Desculpa. Um curso de ecocardiografia funcional focada, que está no modelo, assim, modéstia à parte, gente, né, Dri? Está muito bacana, a gente fez com muito cuidado, a gente reformulou o curso, a gente reformulou as aulas, e está num modelo bem legal para a gente poder trabalhar essa habilidade, tá? Para a gente poder discutir mais e aprender mais e crescer mais nessa área. Sandrinha, Beleza? Oi, Sandrinha, Dri. mas o que é o poder do diagnóstico seguro? O poder do diagnóstico seguro é assim, é empoderar-se mesmo, né, gente? É se empoderar do ecocardiograma no diagnóstico dos seus pacientes. Ele tem esse poder, ele muda condutas. Então, quando a gente ficou pensando no nome da live, né, e a gente resolveu colocar o poder do diagnóstico seguro, é o poder que o ecocardiograma vai te dar, né, que o eco tem, de mudar a sua condução. Ele te empodera, ele te dá ferramentas, ele te ajuda, né? Então, eu convido todos vocês a virem com a gente nesse empoderamento, no sentido de apoderar-se dessa tecnologia, né? Que está aí, gente, veio para ficar, para mudar a condução dos pacientes críticos. Tô saindo, tá, Sandrinha? Ah, vai não, Dri. Daqui a pouco eu volto. Tá joia. Gente, então vamos lá. Deixa eu começar aqui onde eu queria começar junto com você. Só um minutinho. Bom. Então, quando a gente fala, gente, vamos começar aqui falando do poder do diagnóstico seguro. O que que eu queria? Qual que é a ideia da gente quando a gente quer falar desse poder? É descomplicar o uso do eco funcional. É desmistificar, é desembaraçar esse novelo, né? Então, eu coloquei essa figurinha, na verdade, eu queria, até tentei achar aqui a figurinha do meu irmão, porque ela mostra medo. E isso me traz na cabeça uma cena muito interessante. Somos mineiras, né? Eu sou mineira e todo mineiro gosta de praia. E a gente ia, quando eu era pequena, bem pequena, para a praia com meus pais, 2 vezes ao ano, aproximadamente. E a gente sentava naquelas praias deslumbradas, maravilhosas. E o meu irmão sentava no alto, bem longe do mar, no alto do mar, tampando o olhinho, igual esse menininho que está aqui na foto. Eu não achei a foto dele para colocar aqui, mas era isso, né? Ele olhava para o mar, deslumbrado, apaixonado, com cheiro, com o barulho. Você via que ele estava vibrando, mas ele não conseguia olhar, ele não conseguia se aproximar. E o nome disso é medo, né? O medo, ele é uma sensação que prende a gente, né? A verdade é essa, a gente fica incomodado com o medo. E ele te deixa de fazer coisas, né? Ele te impede de crescer, de fazer coisas que são maravilhosas. O meu irmão mesmo foi perdendo o medo aos poucos, ele foi descendo, ele foi tendo contato com o mar, colocando o pezinho. E hoje em dia, ele é uma das pessoas que eu conheço que mais ama o mar, que mais adora as coisas do mar, que nada, que vai, que faz de tudo no mar. Então, por que que ele conseguiu fazer isso? Porque ele venceu uma coisa que se chama medo. Ele tinha horror e venceu o medo e conseguiu aproveitar a parte boa. Então, o que eu queria, quando a gente fala de descomplicar, é isso. O medo inicial, todo mundo tem, né? Ele é uma constante de tudo que é novo, de qualquer habilidade que a gente vai adquirir. Mas a gente tem que vencer esse medo, a gente tem que vencer, a gente tem que descomplicar, a gente tem que desmistificar, a gente tem que fazer. E o eco funcional não é diferente disso, né, gente? A gente tem que fazer para perder o medo e fazer para desmistificar. Bom, então, dentro dessa ideia, queria mostrar para vocês uma linha do tempo, tá? Só para a gente pensar junto sobre isso. Então, aqui, eu coloquei uma linha do tempo que começa lá na ausculta cardíaca, lá em 350 a.C., quando Hipócrates colocava o ouvido, né? A ausculta cardíaca ela era feita com ele colocando o ouvido no tórax do paciente e escutando os sons pulmonares e cardíacos. Isso foi assim até que aproximadamente em 1887, a segunda bolinha que vocês estão vendo aqui, Laennec, que é um médico francês, ele se sentiu constrangido numa situação em que ele tinha que fazer uma ausculta de uma mulher jovem, sexo feminino, né? Uma mulher sexo feminino jovem e obesa. Então ele se sentiu constrangido com o fato de ter que colocar o ouvido sobre o peito da mulher e resolveu então criar
um subterfúgio, criar um aparelho que facilitasse a ausculta sem precisar desse contato tão direto. E daí surgiu o primeiro estetoscópio, que era cilíndrico, oco, né? Não era nem de perto parecido com os nossos atuais, mas foi ali que surgiu o primeiro esteto. Bom, hoje em dia o esteto é um símbolo da medicina, né? A gente pendura o esteto no pescoço, qualquer pessoa que quer tirar uma foto profissional, pendura o esteto no pescoço e sai. Bom, isso é uma coisa que foi aceita de cara? Não, não foi, gente. Não foi aceito de cara, foi criticado, foi motivo de piada. Muita gente falou que estava perdendo a relação do médico com o paciente, que era um absurdo, enfim. Ele não foi aceito. Hoje a gente tem o esteto, hoje a gente tem o esteto eletrônico, né, que está chegando aí também, e hoje a gente tem o ultrassom, né? O ultrassom veio como um quinto pilar, né? A gente tem na prática clínica, a gente tem percussão, inspecção, palpação, ausculta e insonação. Ela chega como nosso quinto pilar de diagnóstico. E a gente tem, então, que por mais que isso pareça estranho para a maioria das pessoas, né, falar assim, o eco vai ser o quinto pilar, ele veio para ficar, né, gente? Ele, hoje em dia, ele já tem uma tecnologia em que você consegue acoplar um transdutor no seu celular, no seu tablet, pode levar com facilidade para qualquer lugar. Então, ele veio para ficar e já existem, inclusive, instituições que fazem seleção de plantonistas exigindo uma capacitação prévia em ecocardiografia funcional. Então, quem se capacita está na frente. Quem se capacita está na frente daquela instituição, quem se capacita está na frente daquele paciente, quem se capacita está melhor, né? Então, a ideia é que a gente abaixa um pouco esse preconceito, esse medo de uma nova tecnologia, como foi com o esteto, né? Ele era uma tecnologia nova, então ele foi criticado, e aceite a tecnologia como uma tecnologia que veio para ficar e que veio para agregar. Bom, seguindo aqui nossa linha de raciocínio, eu vou mostrar para vocês uns artigos que saiu, até a data está errada, foi em 2022, tá? 2022, a Adriana está aqui contando meu tempo, também me deixa nervosa. Foi em 2022. Então, esse artigo fala que máquinas salvam vidas na unidade de terapia intensiva. Que máquina é essa? É o ultrassom. Apesar dele ser um artigo bem complexo, tá, gente? É um artigo bem profundo, que aborda temas interessantes, que aborda temas bem peculiares. O título, para mim, é assim, fala por si só, né? Máquinas que salvam vidas em unidade de terapia intensiva ultrassom. A conclusão do artigo é muito interessante, porque ele fala que o que salva a vida não é a máquina, e ele está certo. O que salva a vida é o conjunto de máquina com profissional treinado para fazer, com profissional treinado para interpretar. Então, ele conclui que essa junção, sim, salva a vida em unidade de terapia intensiva. Ele está publicado aqui no Intensive Care Medicine de 2022, é muito interessante. Fica aí a dica para todo mundo ler, tá? E salva a vida, gente? Salva sim, né? Então, por causa de... 7 passos do eco funcional, tá? Por que a gente pôs em 7 passos? Facilita um pouco você visualizar por onde você tem que passar. A gente vai falar um pouquinho de cada um, e o primeiro é reconhecer a demanda do eco. Reconhecer a demanda. Espera aí que eu estou achando aqui o meu slide. Reconhecer a demanda. Não preciso falar mais nada, né, gente? A demanda é essa. É um paciente crítico. Quando você chega no CTI e bate o olho nessa quantidade de bomba de infusão, a primeira coisa que te vem na cabeça é: esse paciente está instável hemodinamicamente, esse paciente precisa de um ecocardiograma. Então, no serviço de terapia intensiva, não é todo mundo que precisa de um eco, né? Existe uma demanda. Que demanda é essa? É aquele paciente que apresenta dados clínicos ou laboratoriais duvidosos ou inquestionáveis de instabilidade hemodinâmico-respiratória. Esse paciente, com certeza, vai se beneficiar do eco funcional. Não são todos os pacientes, é esse paciente especificamente. E, além disso, gente, lembrar que se o aparelho estiver lá e você estiver capacitado para tal, você tem que pular na frente. Você tem que fazer o exame. O que eu sinto? Que a maioria das vezes, quando eu chego na unidade de terapia intensiva para fazer um eco, a grande maioria das vezes eu falo: gente, mas esse eco não é um eco de cardiologista.
entre aspas. É um eco do médico da terapia intensiva. E muitas vezes o profissional tem medo de usar o aparelho que lhe é disponível. Isso atrasa os diagnósticos, isso atrasa a conduta, isso atrasa tudo. Então, a demanda é o paciente clinicamente instável, o paciente que demanda uma resposta numa unidade que tem ultrassom, e hoje em dia eu falo para vocês assim, com tranquilidade, todas as unidades que eu trabalho, e olha que eu sou rodada aqui em Belo Horizonte, todas, sem exceção, têm um aparelho de ultrassom disponível com a tecnologia adequada para se fazer um eco funcional. O médico, então, reconhece esse aparelho, reconhece a tecnologia, faz. Essa é a demanda, tá? Esse é o paciente. Reconhecida a demanda, você tem que formular a pergunta. Uma coisa que me preocupa muito também, o ecocardiograma funcional não é um eco que envolve uma análise sequencial completa, como seria o eco da cardiologia. Você tem um paciente crítico, você tem uma pergunta. É derrame? Não é derrame. A bomba é boa? A bomba é ruim. O débito é bom? O débito é ruim. Então, o seu eco não necessariamente tem que passar por todas as janelas ecocardiográficas disponíveis. Ele tem que responder à sua pergunta. Respondida a sua pergunta, você faz a intervenção e passa para o eco posterior a ela. Então, reconhecer o paciente que precisa, não são todos, aqueles que estão hemodinamicamente estáveis não precisam do eco, formular a sua pergunta para que haja uma resposta, e muitas vezes essa resposta você consegue em uma única janela ecocardiográfica. Bom, reconhecida a demanda, formulada a pergunta, você tem que conhecer o método, conhecer as janelas. E as janelas ecocardiográficas, elas são as mesmas que a gente usa na cardiologia. São basicamente 4 janelas ecocardiográficas. Então, essa representada em amarelinho na imagem é a janela subcostal. A representada em azul é a janela apical. A representada em vermelho é a janela paraesternal. E a representada em verde é a supraesternal. Tira uma fotinha, gente, porque está bem explicadinho nesse desenho quais são os pontos que você tem que entrar com o transdutor para fazer as imagens. A Adri vai dar detalhes para vocês. A Adri vai dar detalhes para vocês de cada janela, para vocês tentarem entender o que você tem que fazer e o que a gente tem para oferecer para vocês e ensinar. Vai lá, Dri. Tchau, tchau, Sandrinha. Olha, para vocês que já chegaram até aqui, nós temos alguns bônus no final dessa live. A gente pensou bastante qual que era a forma de trazer vocês para fazer parte desse time de ecocardiografistas funcionais. Porque o nosso interesse é esse, que vocês façam parte do time de ecocardiografia funcional, que vocês atendam o seu paciente da forma mais robusta possível, né? Com todas as ferramentas que o eco pode te dar. A gente muda uma conduta assim rapidamente, mas é rapidamente quando a gente usa a ecocardiografia funcional. E isso é todo plantão, isso é todo dia. Eu falo com muita segurança. Eu e Sandrina nós somos apaixonadas, a Roberta usa todos os dias o ecocardiograma na unidade de terapia intensiva que ela trabalha. Então, a gente tem muita segurança de falar sobre isso. Podem usar, porque vocês vão ficar mais seguros da condução de seus pacientes. Então, eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui o nosso segmento, que seria a nossa primeira janela ecocardiográfica. Então, gente, essa janela é uma janela subcostal que eu chamo de abdominal. Eu vou desativar os comentários um pouquinho, só para ficar fácil de eu enxergar. Então, o que nós estamos vendo aqui? É uma janela subcostal abdominal, lá naquele slidezinho anterior que a Sandrinha falou assim, gente, tira uma foto aí. Essa janela, ela está na região do apêndice tifoide, você coloca o transdutor chapado no abdômen, com seu marcador, com seu índex, direcionado para 12 horas. Nessa posição, sem nenhum grau de ângulo ou inclinação, se você olha um pouquinho para o fígado, você vai conseguir visibilizar essa imagem que eu estou mostrando aí. A veia cava inferior aqui embaixo, ajuntando com a suprahepática e chegando no coração. Então, essa é a nossa janela subcostal abdominal que nos permite avaliar
cava, né? O que eu posso falar da cava? Eu posso falar de fluido responsividade, eu posso falar de pressão venosa central. Então, essa seria a nossa primeira janela do ponto de vista de ecofuncional. A próxima janela que a gente vai ver, ela também é uma janela que é feita no subcostal. Só que agora eu estou entrando com o meu transdutor na região epigástrica, aprofundando ele na barriga e olhando para cima, porque meu coração está lá em cima. Se eu olhar para baixo, não vou enxergar o coração. Olhei em direção ao ombro esquerdo do paciente. Marcador, índex do transdutor, mais ou menos entre 3 e 4 horas, a gente vai ver essa imagem que vocês estão vendo embaixo. Vocês estão vendo que o setor, né, tá para baixo. Por quê? Porque dessa forma você vê o coração de uma forma anatômica. Átrios em cima, ventrículos embaixo. Essa é uma janela que, se eu só tenho ela me dá muita informação. Então, presta atenção. Uma única janela eu consigo falar que as 4 câmaras estão equilibradas, que a função dos 2 ventrículos está normal. Olha como eles ficam grandes e ficam pequenos. Eu não tenho derrame pericárdico. E se for um recém-nascido, ainda posso falar de pressão pulmonar se ele tiver um forame oval. Então, é uma janela que, dependendo das condições do paciente, aquele paciente que tem, às vezes, um pulmão mais cheio ou mesmo curativos e tudo mais, ela vai me auxiliar muito. A próxima janela que nós vamos falar vai ser sobre a janela apical. Janela apical, transdutor no ictus. Marcador 3, 4 horas. Essa aqui você tem que descolar um pouquinho do tórax, porque senão você enxerga a ponta do ventrículo e não enxerga essa imagem que é o apical 4 câmaras clássico, em que eu consigo falar da função ventricular direita, da função ventricular esquerda, consigo falar de derrame, sinais indiretos de hipertensão pulmonar, sem cálculo nenhum, e uma forma da gente ver o coração globalmente. Ok? Então, janela apical, 4 câmaras. Se eu anteriorizar a minha mão um pouquinho, ou seja, descolar mais um pouquinho do tórax do paciente, eu vou visibilizar o apical 5 câmaras, que a gente usa mais em situações do avançado. Bom, próxima janela. Nossa próxima janela é a parasternal eixo longo. Nessa janela, meu transdutor está no 3º, 4º espaço intercostal, com o marcador direcionado para 11 horas, chapado no tórax do paciente. Essa janela é uma janela que funciona muito bem. Se você colocar nessa posição, é só pequenos ajustes, você vai identificar o que o vídeo está mostrando. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um ventrículo esquerdo cortado longitudinalmente, com um aspecto de banana, né? Mas eu consigo falar perfeitamente da função ventricular esquerda nele. Por quê? Eu vejo que as paredes vão em direção ao centro simetricamente, fica mais espessa à medida que contrai, e a válvula mitral tem uma abertura ampla em direção ao septo. Se eu dou 3 respostas positivas com essa segurança que nós estamos conversando agora, essa fração de ejeção é normal, ok? Então, esse é o parasternal eixo longo. Consigo falar também de derrame pericárdico nessa janela. Se a partir dessa janela eu rodar 90 graus o meu transdutor, então eu saí de um transdutor de 11 horas e fui para um transdutor de 2 horas. Então, o índex 11, 90 graus, anti-horário, 2 horas, parasternal eixo curto. Apontando para o quadril do paciente, porque aqui meu objetivo é ver o meu ventrículo esquerdo cortado redondinho. Ventrículo esquerdo cortado redondinho, eu consigo falar se as paredes estão aproximando uma da outra, contração eficaz, função preservada. E eu consigo também fazer inferências sobre a pressão sistólica de artéria pulmonar. Se o meu ventrículo está redondinho, o septo não fez esse formato em D, significa que a pressão do lado direito está adequada. E também consigo falar sobre derrame pericárdico, porque eu consigo ver as lâminas do saco pericárdico muito bem e definir que esse paciente não tem um derrame significativo. Beleza. Próxima janela que nós vamos ver é a janela supraesternal. Então, colocado lá na fúrcula, com o meu marcador de transdutor 1 hora e o feixe do ultrassom direcionado para baixo, afinal de contas o coração está lá embaixo. O que eu vou alcançar com essa janela? Meu arco aórtico, que vocês estão vendo aí, parecendo um cabo de guarda-chuva. Eu consigo aqui avaliar, falar um pouco sobre volume, sim, para cálculos um pouco mais elaborados.
Então, nós passamos pelas 4 janelas ecocardiográficas que eu vou usar no ecofuncional. Vou usar todas? Não, eu vou usar pontualmente. Tem condições que me permitem avaliar em uma única janela, tem condições que eu posso falar em 2, 3, mas com uma janela eu consigo dar a resposta que eu preciso para aquele paciente. Então, a gente, né, conheceu as nossas janelas. Próximo passo, o que seria? Eu estou com áudio aqui. Olha só. E para virar 5, o que você faz? Nosso residente, fazendo curso de 3 horas também. 3 horas também. Aí eu então anterioriza. Entrou um quinto elemento aí no meio, que é a onda. Se você voltar, você vai voltar para o átrio, volta para a posição. Isso. E se você olhar mais posterior ainda, você vai perder a imagem. Significa que você chapou. Volta, isso. Tá? Vou escolher o outro, que é a outra residente fazendo a mesma coisa. Alongou. Maravilha, tá? Vamos fazer um pouquinho de controle aqui, ó, para a manga ficar um pouco melhor. Respirou fundo. Ó, aumenta a imagem. Mexe no veio da tela. Aê, tá ótimo. Respirou de novo, se ajeitou na cama. Espera que vai rolar. A mão do Vera fica comida. Alongou. Maravilha. Então, gente, o que eu estava mostrando naqueles 2 vídeos anteriores são os nossos residentes que não têm formação em eco e eles foram adquirir essas imagens que vocês viram, que para mim estão perfeitas, elas me possibilitam avaliar qualquer coisa que eu precise. E qual aula que eles tiveram para fazer esses exames? A aula de planos ecocardiográficos. Eles não tiveram acesso às outras aulas restantes do curso. Então, ali nós não ficamos nem 2 horas com eles. Os 2 ao mesmo tempo, a gente pegando na mão, a gente corrigindo as imagens, para chegar no final, ele estar fazendo uma boa janela, uma boa imagem e já fazendo controle de aparelho. Então, no começo, fica meio embananado com os botões, mas com a repetição, vocês viram que a Roberta, num minuto, já estava fazendo controle de aparelho sozinho. Aumenta a imagem, ela foi lá no aparelho e já conseguiu fazer esse movimento com os botões. Isso aí, gente, é igual dirigir. Se você começa a dirigir e pratica, você não vai nem prestar atenção na questão dos botões. Isso é automático. Eu falo que isso a gente fica... eu viro para cá, viro para lá, depois acabou. Então, você já passou pela imagem, já pelas janelas, aprendeu a capturar, agora interpretar. A gente consegue, através de poucas coisas subjetivas, fazer uma avaliação muito adequada. Então, essa janela, relembrando nossa janela paraesternal eixo longo do ventrículo esquerdo, em que eu vejo que as paredes vão em direção ao centro, as paredes espessam quando acontece a contração e a mitral tem uma boa abertura. Eu dei 3 sims para essa pergunta. Então, qual que é a interpretação desse meu achado? Eu quero saber como anda a minha função ventricular esquerda. Ela está preservada. Ela está muito boa, tá? Deu para a gente falar sobre isso sem fazer nenhum cálculo. E se você me perguntar assim, qual que é a fração de ejeção? Eu vou te responder normal. Normal quanto? Acima de 55, que é o valor de referência. Esse daí está até mais do que isso. Então, subjetivamente, eu consigo te dar certeza que essa fração ela encontra-se preservada. Se você for olhar esse outro vídeo, olha só, mesma coisa, você querendo saber como anda a fração de ejeção do seu paciente, e o que você está vendo aqui? Você está vendo que as paredes não vão em direção ao centro simetricamente, só o septo tenta chegar para dentro da cavidade. A parede posterior, não. Ela espessa à medida que contrai. A parede posterior, não. O septo, eu não sei se está dando para ver, ele espessa um pouquinho. E a válvula mitral? Olha a boquinha da válvula mitral, gente. Boquinha pequenininha. Significa que está entrando pouco sangue no coração. Se entrou pouco sangue no coração, vai ejetar pouco, né? Com essa força contrátil aí, seu paciente não está nada bem.
Então, de novo, com a mesma imagem, a mesma janela, os extremos são muito fáceis. Nós vimos um extremo muito bom e agora a gente está vendo um extremo muito ruim. Então, eco focado, sem cálculo nenhum. Quanto é essa fração de ejeção? Ruim? Qual é o número? Você quer um número? 20%? 15%? Ruim. A gente não precisa de número para fazer uma abordagem adequada, rápida. Recém-nascido, eu geralmente não faço muito cálculo de função quando ela está muito boa ou muito ruim. Você fica perdendo tempo ali, esfriando o neném e trazendo consequências para falar, tá muito ruim, ok? Então, isso aqui interpretar achados. Você foi lá e encontrou o que você estava procurando bem pontualmente. Então tá. Vamos passar então para o próximo passo. Dos 7 passos, nós já estamos no 6º. Olha só, eu tenho que correlacionar a clínica com a imagem. Bate com o que eu estou procurando? O que eu achei faz sentido? Vamos ver essa historinha aqui. Olha que historinha mais bacana. Então, o RN tem neurosífilis e está em tratamento com penicilina. Ele está internado porque ele precisa de acesso, porque senão ele não estava lá, ele não tem absolutamente nada. Esse neném está estável, ele é assintomático, ele tem sucção plena no seio materno. No 4º dia de vida, taquipneia, palidez, piora progressiva, sinais de baixo débito sistêmico, insuficiência respiratória, tubo. Olha só, menino que não tinha nada e de repente ficou péssimo. Primeira hipótese diagnóstica, sepse neonatal. Quem tiver no grupo e for neonatologista vai concordar comigo. O menino que está internado tratando infecção, que está vindo bem e de repente fica ruim, primeiro pensamento, sepse. Depois vocês escrevem aí para mim, que agora eu não estou vendo não, mas a gente discute. Tá, sepse. Mas que bom, dentro dessa unidade tinha alguém que sabia fazer eco funcional, passou a mão no aparelho, sem medo, ser feliz, e foi lá olhar o eco dessa criança. Olha o que ele achou. Então, a pessoa achou um derrame pericárdico volumoso, que é essa linha preta que vocês estão vendo em volta do coração. E nesse corte, eu consigo mostrar um sinal poderoso de tamponamento, que é essa abaixada que a parede do ventrículo direito, que está bem aqui em cima da tela, faz em direção à cavidade ventricular. Então, esse sinal é um sinal de tamponamento cardíaco. Então, o que esse menino tinha, gente? Ele não tinha nada de choque séptico, tá? Ele estava chocado, por quê? Porque o coração não conseguia expandir, o coração não tinha diástole, e quem não tem diástole não tem débito. Então, esse menino não tinha nada de sepse. Esse menino tinha um derrame pericárdico. E aí, o que foi feito? Bom, pericardicentese de alívio. Salvo, né? O menino saiu de um óbito por sepse, por choque séptico, para uma sobrevida saudável, plena, porque ele fez uma pericardicentese de alívio e tinha o que nesse saco pericárdico? Nutrição, soro. Esse menino tinha um catéter mal posicionado e esse catéter jogando progressivamente aquele pouquinho de soro, né? Porque o menino estava com soro só para manter veia, ele foi levando a um grau de tamponamento. Se esse menino não tivesse sido examinado e realizado um ecocardiograma, ele teria morrido de choque séptico porque já estava iminente, já era preparada, ok? Então, assim, é isso que a gente queria, né, comentar sobre os 7 passos do diagnóstico, os 7 passos que a gente precisa de ter na cabeça na hora de fazer um eco funcional, começando lá atrás, até chegar numa conduta assertiva depois que você fez a sua imagem. Olha, essa frase para mim ela é muito interessante. Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Olha, se você chegou até aqui, você está aqui comigo, né? Escutando eu falar aqui já quase 40 minutos. É porque você se interessou pelo assunto. E isso é o primeiro passo. Você tem que ter interesse. Se você tem interesse, o seu próximo passo é estudar. É estudar, aprender a técnica, fazer curso e depois treinar repetidas vezes, repetidamente, porque isso vai virar um hábito. E eu posso falar isso com vocês assim, com muita tranquilidade. Por quê?
A gente não nasceu sabendo fazendo eco. A gente teve que passar pela mesma curva de aprendizado que vocês estão passando agora. Foram desafios? Com certeza. Sandrinha mesmo fala, olha, eu tive 2 situações para não fazer cardiologia pediátrica. Por quê? Porque na hora que chegou era tanta coisa e a gente toma, né, um susto com aquilo. A sua primeira reação é, eu não vou continuar aqui. Mas cá estamos nós, né? A gente passou por esse desafio, que a tecnologia, ela é fácil? Não é fácil de jeito nenhum. Tudo que é novo e te tira da sua zona de conforto, ela é complicada. Mas tem que ter interesse. Se você teve interesse e quer estudar o assunto, aqui estamos nós, né? A gente é muito entusiasmado com eco funcional. A gente fez eco funcional, a gente fez pós-operatório de cirurgia cardíaca anos, sem eco, só na base do dedo ali, nossa, a perfusão tá boa, o pé tá frio, diurese caiu, lactato, aquelas coisas que a gente conhece de cor. E depois que começou a ter aparelhos portáteis disponíveis dentro da unidade, a conduta é muito simples. O paciente chegou de pós-operatório, já manda botar o carrinho lá. Põe aqui, ele é meu amigo ali até a hora que eu ficar no plantão. Até eu ir embora, eu faço eco repetidamente. E muitas vezes é só olhando. Ó, a função tá ruim, pode aumentar, volemia tá diminuída, dá volume, sem cálculos, tá? Então, esses desafios, vocês vão passar por ele todos os dias. E vai entrar, encarar e vai chegar lá onde que a gente quer. A Sandrinha tá aí, começando a fazer eco fetal agora. Pergunto para ela se ela tá insegura, tá? Ela sabe fazer. Eu vi falando que ela sabe, ela fica assim, mas eu não sei, né? Será que tá certo? Aí eu vou fazer mais um curso. Aí eu vou lá em São Paulo. Aí eu vou treinar mais. É isso aí. Desafios, eles aparecem pra gente encarar e entrar neles e seguir em frente. Eu garanto que vocês vão chegar lá. E aí? Então chegamos no nosso último curso do ano, que vai ser ecocardiografia funcional focado. Quando a gente pensou em fazer um curso de eco, o nosso pensamento foi para atender a necessidade de um serviço. Então, aquele serviço nos chamou para poder fazer um curso de eco funcional para os médicos que trabalhavam lá. E hoje a gente faz o curso atendendo as necessidades dos alunos. São muitos anos fazendo a mesma coisa e vendo as dificuldades e escutando o feedback do aluno. E falou, olha, mas eu não consegui aprender isso fácil. Olha, mas isso está superficial, isso aqui está profundo. Então, pensando nisso, a gente adaptou esse curso. Esse curso hoje está dividido em focado e avançado. Quando eu queria dividir esse curso, eu chamei ele de básico. Aí a Sandrinha falou comigo assim, esse curso tem nada de básico. E realmente a gente não tem nada de básico. O focado, a gente trabalha com ele a maior parte do tempo, por que eu vou chamar ele de básico? Tem muito conteúdo, tem muita coisa que você responde só olhando, sem nenhum cálculo. E eu acho que para aquelas pessoas que não têm familiaridade com a máquina, ela começar sem cálculos vai ser um ganho. E a gente já testou esse modelo. Realmente, vocês vão ver que você só está preocupado em saber qual janela que é e, a partir daí, através do seu olhar, dar respostas, esquecendo cálculo. Para fazer depois o avançado é um pulo, porque eu imagino que se você já chegou a querer o avançado, você já está praticando muito o focado. E aí vem só cálculo. Não precisa mais de ficar tentando aprender janela, aprender com o olhar. Será que isso está normal? Será que isso não está normal? Esse eu acho que é o maior ganho da gente separar. É igual o que tem por aí? Não, não é não. Tem alguns cursos de ecos que eu vejo eles chamarem de básico e que tem uns conteúdo muito mais complexo do que o que a gente fazia antes, inclusive fazendo diástole, válvula. Isso para mim é muito complicado. A gente não faz isso na rotina. Então, o curso focado ele veio para poder cobrir esse espaço. O que eu considero diferencial desse curso? Primeiro, ele está no formato híbrido. Como você tem aulas online e eu pude colocar um conteúdo maior. Olha que coisa mais, né, que paradigma. Eu tinha um curso que eu achava ele muito denso, eu divido ele em 2 e o conteúdo cresce tanto para um lado como para o outro. Por quê? Eu não tenho mais aquela questão, eu preciso te falar isso em 60 minutos. Então, ele ganhou conteúdo mesmo no focado. E a aula está lá, você pode repetir quantas vezes você quiser. Nós começamos a usar muita analogia no curso, porque a gente via que o aluno não guardava. Então, é aquela analogia que a gente citou outro dia. Gente,
o vermelho aproxima do olho do ecocardiograma e o azul afasta. Na hora que eu falo isso aqui, vocês guardam. Amanhã ninguém sabe mais. Então, pensando nisso, a Sandrinha falou, olha, fogo morra acima, água morra abaixo. Água não sobe e morre, então a água desce. Azul afasta. Com isso, o que a gente percebeu? Que eles começaram a guardar mais. Então, lá nós temos fauna, flora, nós temos cozinha. É isso aí. Tudo que serve para fazer com que vocês guardem mais, a gente inseriu no curso. Parte prática. Bom, parte prática, ela é feita em grupos pequenos. Qual que é a vantagem de ter grupo pequeno? Primeiro, você fica sozinho comigo e o modelo. Você não fica comparando com o outro. Por quê? Cada um tem uma velocidade de aprendizado. Então, tem gente que vai chegar mais rapidamente na aquisição de janela, tem outros que não. Então, a turma é pequena, 1 ou 2, tem turmas que ficam até individuais, nós temos 2 aparelhos, 2 salas completamente separadas. Você ganha, porque você não precisa de se comparar com o outro, você não precisa de preocupar se você está falando bobagem, porque você está falando comigo, e isso foi um ganho muito grande. No final de cada módulo, a gente colocou exercícios de fixação, e também já mudei ele várias vezes durante esses anos. Teve um amigo meu que foi fazer um curso, ao que eu olho para ele, estava dormindo. Eu falei, opa, exercício de fixação não tá bom. Jogamos tudo fora, começando tudo de novo. E no final a gente faz algumas discussões de caso clínico, que eu acho que é o que mais enriquece. A gente é muito entusiasmado com a técnica, gente. Então, assim, a gente fica o tempo todo adaptando. Um aluno fala uma coisa pra gente, aquilo que ele fica ali, tá? Para que a gente possa fazer essas aulas mais fáceis, de fácil assimilação, e que vocês possam aproveitar o conteúdo. E eu posso garantir, o curso transforma o aluno. Com certeza. Uma vez eu escutei de uma aluna o seguinte: indiscutivelmente eu estou saindo aqui diferente. Nem que seja para entender, na hora que você falar comigo assim, esse paciente tem hipertensão pulmonar acentuada, ele está com hipovolemia relativa, esquece o resto das coisas. A gente começa a falar a primeira língua, ok? Eu espero que a gente esteja disposto realmente a partir para isso. E vocês que estão, né, participando com a gente aqui dessas lives o tempo todo, eu quero apresentar o nosso curso. Então, esse é um curso que a gente pensou em lançar de uma forma mais completa e valor ficando maior, beleza. Quem chegou até esse ponto, mostrou interesse de estar com a gente, esse curso vai estar hoje na nossa plataforma por R$ 1.597 à vista ou dividido em 6 vezes de R$ 293,73. Turma, isso vale até meia-noite. A partir, né, de amanhã, o preço volta para o valor habitual e esse carrinho fica aberto até sexta-feira, depois a gente fecha. Eu queria falar uma coisa que hoje, lembrei de uma coisa que aconteceu, que a pessoa me falou assim, nossa, mas é a parte prática, como é que eu vou ter tempo para fazer? Será que eu vou ter tempo? A partir do momento que a gente conseguiu colocar o ecofuncional híbrido, a parte prática não precisa ser engessada mais. Eu não preciso que você vá fazer a prática quando eu marco. Eu posso disponibilizar para você horários. Vai estar disponível do dia 21 de novembro até o dia 21 ou 22, não estou lembrando agora, até o 22 de dezembro. Isso vocês conferem lá essas datas, porque acho que eu estou fazendo confusão, mas são 30 dias. 30 dias disponíveis durante o final do dia, e até no sábado. E você escolhe, tá? Você escolhe, você entra em contato com a gente pelo WhatsApp e nós vamos falar, olha, esse horário está vazio, esse horário está vazio, você pode escolher. E você tem 30 dias. O que eu aconselho? Gente, assistam às aulas teóricas antes, para você chegar já com o nível de discussão de dúvidas. Outra coisa também é que tem uma aula presencial no último dia. Você vai ter 2 horas de prática e mais uma aula presencial, que é para tirar dúvidas, em que a gente monta casos que não são... eu coloco coisa errada lá, para que você identifique seu erro e aprenda com ele. Essa aula tem que ser junto com a prática, tá? Então, nós temos lá, tá lá na plataforma, são 9 módulos, a gente tenta passar por todos esses assuntos, planos ecocardiográficos, função ventricular, status volêmico também subjetivo, derrame com tamponamento, eco na RCP, né, que a Robertinha e o Gabriel mostraram,
Em planos ecocardiográficos tem um material suplementar que é bem interessante, por quê? Porque eu mostro a mão no aluno, no modelo, né, fazendo a captura da imagem e ao lado o que eu estou vendo no vídeo, para você aprender a fixar o que é mão no tórax do paciente e o que é captura daquela imagem no aparelho ultrassonográfico. Então, era mais ou menos dentro disso, né, que eu estava querendo passar para vocês. E, por fim, se você chegou lá, entrou, comprou, né, e não ficou satisfeito, não é isso, não quero isso, você pode desistir em até 7 dias, não tem problema, não precisa explicar nada, só mandar uma mensagenzinha no grupo do WhatsApp falando, gente, isso não é para mim, eu não vou continuar no curso, tá tudo certo, sem problema nenhum, tá? Minha equipe tá lá no WhatsApp, disponível para poder explicar para vocês. Mas só uma coisinha antes de eu abrir os comentários, a gente colocou 2 bônus para quem adquiriu o curso. Eu faço uns medcards no final de todas as aulas de curso que eu faço, que é um resuminho para que você possa colar. No começo isso é bem interessante, depois vocês vão querer eles mais não. Mas fica ali, você pode, né, botar lá no seu telefone, foi para o plantão, esqueceu alguma coisa, abre a colinha que tem muita informação nesses cards. E a última coisa que eu coloquei lá foi uma aula do teste do coraçãozinho. Então, para vocês que são neonatologistas, tá com uma revisão bem interessante. O protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria mudou recentemente. A gente já botou o novo protocolo e, além disso, nós falamos sobre todas as particularidades do teste. Eu vou falar com vocês assim, teste do coraçãozinho é fácil? Muito. Tem alguma novidade? Ah, tem. Tem porque quando eu fui fazer a aula, eu falei, uai, mas eu não precisava saber bem disso aqui não. Então, tudo que a gente faz na medicina sempre tem algum ganho, né, que a gente não sabia, que a gente não passou por eles. Então, quem for neonatologista vai curtir essa aula do teste do coraçãozinho, explicando desde por que a gente tem a técnica, até porque eu escolho o braço direito, por que eu quero saturimetria, quais são as cardiopatias, o que acontece com cada uma, por que você tem que saber se o seu saturímetro é de saturimetria funcional ou fracionária, se você pode ter saturação menor no braço, a gente explica isso tudo lá, ok? Então, gente, era mais ou menos isso, né, que a gente queria passar para vocês. Vamos ver se a minha amiga volta aqui. Vamos ver se eu não faço bobagem. Tá indo? Já convidei. Chegou aí? E aí, amiga? Hã? Não tem jeito. Peraí, vou convidar de novo. Convidei. Entrou? Entrou. Entrei. Beleza. Eu vou abrir os comentários, gente, pra gente... Você consegue abrir aí, Adri? Aliás, você que tem que abrir, né? Ativar comentários. Então tá aí. Beleza, gente? Qualquer coisa que vocês quiserem, nós estamos aqui à disposição para falar, né? Se nós esquecemos alguma coisa, a gente sempre esquece. E aberto pergunta de vocês. E assim, já antecipadamente, agradecer muito, 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 muito vocês que estão aqui com a gente. Isso para a gente foi difícil, Nossa, né, Sandrinha? muito difícil. É o começar, né? O começar. É muito complicado. A gente tem um traquejo de dar aula, né? A vida inteira trabalhando em hospital universitário, com aluno, com turma do CTM. Mas quando você fala em Instagram, gravar, para a gente é muito complicado. Tudo que está começando é complicado. A gente está melhorando, Adri. A gente está melhorando. Eu acredito, gente, que a dificuldade que vocês têm com o eco funcional é a mesma que a Sandrinha tem com a live. A gente derruba a live, a gente não consegue chamar o outro, né? Então, assim, com certeza é uma curva de aprendizado que a gente está junto nessa. Olha, estou vendo já uma pergunta aqui. Tem como fazer a prática 24/11? 24/11 é uma quinta-feira, com certeza. Com certeza. É só entrar no WhatsApp que tá...
os dias, gente, a gente tem uma flexibilidade bem grande de horários. Então, assim, é só se organizar. Na verdade, a demanda a única coisa que pode dar errado é a coincidência de várias pessoas querendo o mesmo horário. Nem é o mesmo dia, o mesmo horário. Mas a gente nunca teve esse problema, né, Adri? A gente consegue se organizar e na demanda de todo mundo, de cada um, a gente consegue uma organização bem legal para fazer a prática no horário que todo mundo pode, né? Porque a gente sabe como é que é essa vida de plantonista, gente. A gente sabe bem como é. Valerinha, esse ano terá o curso avançado? Vamos nos programar para estar lançando sim, tá? Dezembro, no mais tardar, janeiro. Como a gente reformulou o curso todo, eu tive que começar do zero. Então, eu preciso de gravar essas aulas todas de novo. Mas nós estamos trabalhando sim para isso entrar dezembro ou logo no começo de janeiro. E aí eu te espero, viu, Valerinha? Ouro puro essa menina, gente. Gente, tem umas perguntas aqui que passam depressa. Deixa eu ver se eu volto aqui. Prática dia 24. Dupla de milhões, oba! O IEX, tem como repetir o curso? O meu amigo Yerkes, você... 14/11, é isso? A pergunta mudou, Sandrinha? Em vez de ser 24, é 14? Tem um dia 24 e um 14, eu acho, Dri. Acho que tem duas perguntas, 24 ou 14. Não, é a mesma pessoa. É? Olha só, 14/11, nós podemos pensar a respeito, tá? Eu vou pedir, vocês mandam um recado aí pra gente, eu vou pedir a Roberta para estar respondendo. Robertinha, você deve estar por aí, quer entrar? Acena aí para mim. Então, tudo é possível. O que não é possível? Se eu não tiver modelo para o dia, gente. Tá? Porque nós somos 3, então a gente consegue se programar para estar atendendo vocês nesses horários de fim do dia. Agora, eu preciso ter modelo. A gente tem uma turma que vai lá, né, para a gente poder fazer as práticas. Então, dá, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Até que dia que eu posso comprar com o desconto e marcar a aula? Bom, nosso desconto é para quem está aqui com a gente hoje. Então, o desconto mesmo vai até a meia-noite e depois volta para o nosso preço normal. E até quando você pode marcar a aula? Bom, você tem 30 dias para fazer isso daí. E a gente é bem maleável com os horários dentro das nossas possibilidades. Tá? Vamos ver mais aqui se tem mais alguma coisa para responder. Tem como repetir o curso? Oi, Erx, é um prazer. É um prazer. Gente, Erx é anestesista. Maravilhoso. Top, sabe muito. Então, assim, eu fico muito honrada dele querer fazer o curso com a gente e de novo. É um prazer. Ele me fez mudar as aulas, ele me fez mudar os exercícios, porque eu estava precisando de ter mais animação, tá? Então, assim, Erx, estamos esperando, com certeza pode repetir. Beleza? Ó, Robertinha já respondeu aí pra gente. Pode liberar 14/11, tem modelo. Então, é possível a gente antecipar o início da prática para dia 14/11. A gente só queria que desse uma olhadinha, pelo menos na aula de princípios físicos e planos ecocardiográficos, porque faz muita diferença na hora, tá? Eu não vou falar que você vai conseguir assistir tudo, não, porque é muito assunto, tá? O link de inscrição tá na bio, Roberta tá falando aí, eu não quis chamar para eu entrar com ela, né, amiguinha querida? Ô, gente, é isso. Eu acho que assim, o que eu posso falar com vocês? Eu estou muito agradecida, né, pela participação. Vocês não têm noção como que pra gente é estimulante falar sobre eco e ter um público escutando. E dentro de todas as nossas dificuldades com o Instagram. Então, quando a gente vê esse grupo aqui junto até no final, eu só tenho a agradecer. Só tenho que falar com vocês assim, olha, né? Muito bom. E tem mais uma pergunta aqui. Quais são os métodos de pagamento? Me apertou, hein? Vai ter que entrar lá. Mas você pode pagar de cartão, dividido até em 6 vezes. Você pode pagar, se não me engano, em boleto, em Pix. Isso vai estar bem informadinho lá no link e na plataforma.
Roberto, você sabe soltar aí para mim? Gente, cada um nesse grupo tem uma função, sabe? A função da Sandrinha é acordar todo dia linda e maquiada e me ajudar com essas lives. Roberto é meu braço direito, esquerdo. Acho que assim, tudo que eu posso é Roberta que me salva. Mas é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda lá no grupo, que eu sei que vocês, né, estão participando, que a gente vai procurar responder. E muito obrigado. Gente, boa noite para todo mundo. Obrigada por estar com a gente. Vamos animar, gente. Vamos fazer o curso, vai ser muito legal. Beijo. Ó, Roberta respondeu aí. Cartão, boleto e Pix, viu? Braço direito e esquerdo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente.